E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos falar de expectativa e de várias outras coisas hoje. A verdade é que eu levei um tapa na cara e eu tô querendo repassar esse tapa na cara para vocês. É, e principalmente para vocês que jogam BDO, mas é, na verdade, uma reflexão sobre a vida. Então a gente vai começar contando umas histórias e depois a gente vai terminar lendo juntos uma coisa, mas eu prometo que não vai ser na pegada do leitor com pitaco, que eu sei que vocês não gostam. Eu entendo que é chato e eu faço mais pra mim do que pra vocês. Vamos falar sobre expectativa e vamos falar sobre a diferença do que o livro coloca lá, do que é esperança, do que é repetição, do que é lembrança, do que é ritual de repetição. Vocês podem não estar entendendo nada, tudo bem, a gente vai chegar lá. Vamos falar sobre expectativa, e frustração, e decepção, e na verdade, olhares diferentes sobre a vida. E faz tempo que eu sigo canais no YouTube, eu sigo um monte de canais, já faz muito tempo. Antes de eu ter o meu, eu já seguia vários outros. E eu seguia o canal de vários booktubers. Engraçado é que a maioria dos booktubers que eu simpatizei, que eu gostei, assim, eles foram, em sua grande maioria, mulheres. Engraçado isso, né? Não sei dizer o porquê. Eu acho que, na verdade, as mulheres se interessam muito mais por fazer avaliação de livro do que os homens, mas pode ser uma perspectiva muito enviesada. Aí a gente vai falar de duas booktubers que eu não vou falar o nome delas aqui, porque eu não quero que... né, eu quero que vocês conheçam as pessoas, não passem a enxergá-las do jeito que eu as vejo. Uma delas era uma menina toda fofinha, toda nerd, ela tinha uma voz assim de menininha, não essas insuportáveis de anime japonês, assim, uma voz feminina mesmo. A Lari vai escutar isso daqui, ela vai ficar com ciúme, mas enfim. Mas não era pela beleza, pelo jeito dela. E ela lia, em sua grande maioria, romances, embora ela lesse outras coisas, e a visão dela sobre a ficção, sobre tudo isso eu achei sempre muito legal. Mas eu gostava, assim, da visão inocente, esperançosa, cheia de amor que ela tinha do mundo, da vida, e sempre simpatizei com isso e deixei de seguir. A vida é assim, gente, a gente segue muita gente, deixa de seguir muita gente, passa a seguir muita gente, tem gente que a gente gostava e deixa de gostar, tem gente que a gente odiava e passa a amar, e é esses altos e baixos, né? Então vocês também virão e irão, e eu não tenho controle sobre isso. Tinha já uma outra, ela tinha uma pegada completamente diferente, e me impressionava muito a maneira de pensar dela, analítica. Eu falava, essa pessoa ela está em um processo de amadurecimento e ela vai muito longe. Eu gostava dela falando principalmente de pensadores, assim. Desculpa, eu tô pensando alto, nada disso aqui foi ensaiado, tá? E aí depois de uns 4 anos, pelo menos, porque assim, comecei a seguir outras coisas e esqueci. E assim, a gente vai esquecendo os canais, não recebe notificação mesmo desses canais. E aí, de repente, eu comecei a dar uma revivida nos meus canais de avaliadores de livros, de booktubers e tal. E achei essas duas pessoas. E eu tive duas grandes decepções. E vamos falar sobre essas decepções. Cheguei no canal da primeira e ela estava toda paniquete. O óculos tinha ido embora, o cabelo estava completamente diferente. Ela estava sensual na aparência, ela estava sensual na voz. E ela estava com uma pegada completamente diferente nos livros e na comunicação com o público. E eu olhei para aquilo e falei, cara, cadê a menina que eu seguia? E fiquei frustrado. E aí eu fui para outra e a outra ela tava com o mesmo visual do canal e tudo, mas não apenas isso. Eu falei, o raciocínio dela, o prisma dela, a visão dela é exatamente a mesma de quando eu saí daqui. E isso já faz mais de 4 anos. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês percebem assim o quanto eu mudei nos últimos 3 anos. Como eu interajo com muita gente, como eu conheço muita gente, como eu leio relativamente bastante e como eu consumo muito conteúdo assim de vídeo, de livro, eu acho que eu me transformo e aí eu vou mudando a minha maneira de pensar e acho que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era, sei lá, o ano passado, ano retrasado. Então acho que se eu pegar um vídeo meu de 4 anos eu não vou nem me reconhecer. E eu acho que esse é um processo natural da coisa. E aí eu saí meio frustrado também, até que eu me forcei a refletir um pouco sobre essa frustração. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né?
Por que eu tô chateado com o canal ele não satisfazer, os canais não satisfazerem as minhas expectativas? E aí eu pensei num cara que trabalhou comigo no Japão e que voltou para o Brasil mais ou menos na mesma época que eu. E a gente se adicionou no Facebook, a gente voltou quando o Facebook estava começando. Então a gente foi um dos primeiros contatos um do outro no Facebook. E eu lembro que a gente tretava assim na timeline, e era engraçado, porque ele falava: vocês aqui no Brasil são muito gordos, vocês incomodam, vocês fazem mal para as minhas vistas, pelo amor de Deus, façam um regime. E eu não conseguia ficar quieto com aquilo. Eu falava: cara, as pessoas, elas são quem elas são, elas não existem para agradar os seus olhos. Então, se dói os seus olhos ver gente gorda, e porque no Japão as pessoas não eram, volta pro Japão, né? Aliás, você voltou de lá porque você estava desempregado lá, não era? Porque o país não te servia mais e você não conseguia mais se adaptar no país. Olha como eu era imaturo, né? Eu ficava escrevendo isso pro cara na timeline dele. Eu sou imaturo até hoje. E aí eu falava: cara, as pessoas não são o que... As pessoas não existem para agradar os seus olhos. Elas são quem elas são. E se você não gosta, tipo, vai procurar um lugar onde tem pessoas que você gosta de olhar. Mas e se a gente gostasse de gordo? O que você está fazendo aí machucando os meus olhos com essa sua magreza? Entende? É uma perspectiva muito burra de achar que assim, o mundo ele existe para se satisfazer. E embora determinados pais e mães super protetores façam essa crueldade com a gente, de achar que a gente é o centro do universo e que tudo gira ao nosso redor, e que o mundo é feito para nos agradar e ser justo conosco e ser recompensador conosco, a natureza é muito mais cruel do que isso. E as coisas não são bem assim. E aí eu me forcei a continuar frequentando o canal das duas, e eu falei: cara, se eu apagar toda a perspectiva que eu tinha, o que eu tô vendo? A evolução de duas pessoas que se tornaram quem elas são hoje. E isso é o que elas são hoje, então eu preciso conhecê-las novamente. É engraçado que quando você fica muito tempo sem encontrar alguém, esse reencontro ele implica o conhecer novamente, porque você tem um voo muito grande aí, você tem que ver quem foi que essas pessoas se tornou ao longo do tempo. E às vezes a pessoa se torna mais ou menos compatível com a gente. Tem isso também. O que isso tem a ver com essa história toda? Porque eu tomei um tapa na cara essa semana, e eu quero ler a respeito desse tapa. Eu postei: a BlizzCon deste ano tá me deixando triste demais. Triste por tudo que a Blizzard poderia ter sido. Aí veio o Bruno Junqueira. Se vocês não sabem quem é o Bruno Junqueira, foi o cara que a Red Fox baniu porque um streamer já fez todo mundo que estava seguindo a stream dele reportar massivamente ele pelo uso de hack. Por quê? Porque ele estava de ninja, ele ficava invisível e ele corria muito rápido. E porque o nick dele era LI, né? L minúsculo I maiúsculo. O cara falava assim: não, o cara pra ter um nick desse é porque não quer que reporte, esse daqui tá usando hack. E a Red Fox foi lá e baniu o cara e deixou ele em silêncio por 3 meses. Então todo mundo, quando me pergunta o que é o Black Desert e o que esperar dele e se vale a pena colocar dinheiro no jogo, eu falo: cara, coloca, mas você tem a sua conta numa empresa que faz isso daqui. De vez em quando ela faz um negócio desse. E devolveram a conta pro cara depois de muito barulho da comunidade e não deram nenhuma compensação pro cara, não deram um pedido de desculpa. Ele não queria pérola, ele queria um pedido de desculpa da empresa e o reconhecimento é que a empresa pisou na bola. Nunca recebeu isso, ele parou de jogar, depois não sei se ele voltou. O Bruno, esse cara que eu entre aspas conheci nessa época, ele comentou isso daqui. Veja se isso não é um tapa na cara. Eu vou ler na íntegra, não sei se tudo porque está bem comprido aqui, mas vamos lá, mantém decência. Eu acho que porque eu mostro isso aqui para vocês, só não reparem nas fotos. Pronto, agora que eu falei não reparem nas fotos, vocês vão ficar olhando só para as fotos. Eu acho que sua tristeza e decepção tem a ver com alguma expectativa que você tenha criado em cima da empresa. Isso é seu. Dizem que a fórmula da felicidade ou da decepção é exatamente E menos R igual a X. No qual E é a expectativa e R é a realidade. Então, se X for positivo, você fica bem. Se for negativo, você fica mal. Tudo depende da tua expectativa em
em torno do assunto. E Bruno, sabe o que é engraçado, cara? Você não me contou nada de novo e você não me contou nada que eu não fique falando pros outros. E é engraçado como saber a teoria não nos poupa de dar esses deslizes, de cometer essas mancadas com aquilo que nos torna passionais. Então, geralmente toda a racionalidade do mundo não funciona dentro da nossa casa. Por que não funciona dentro da nossa casa? Porque a gente está lidando com quem a gente ama e com pessoas que nos fragilizam. E com quem a gente é passional. E aí nessa hora a racionalidade ela meio que vai embora. Você está completamente certo em tudo que você disse. E assim, que legal que é a gente ter pessoas que nos sinalizam, né? Quando a gente dá essas mancadas que a gente sabe que na verdade é errado. E aí você fala, puta, é mesmo. Né? Então, cara, obrigado pelo teu comentário. Ele não coloca mais expectativa na Blizzard. Ele sabe que a empresa tem muito mais concorrência do que é hoje, que ela meio que já bateu no cap de capacidade produtiva dela. Ele sabe que a empresa é uma ótima criadora e desenvolvedora, mas uma péssima distribuidora. E aí ele quer saber quais são os meus pontos e Bruno, meus pontos são esses. E eu acho que aí a gente entra na parte em que eu quero repassar esse tapa que você me deu para as pessoas, mas é esse tapa carinhoso, né, que tem o fim de fazer a pessoa crescer. Não que eu tenha essa pretensão e não que eu me sinta maior que ninguém, mas eu tô lendo esse livro, eu deixei de rushar esse livro porque agora eu tô lendo com uma aluna minha. Então as nossas aulas têm sido basicamente a leitura desse livro. Esse livro, cara, ele é delicioso. Sobre sobre o desaparecimento dos rituais. Basicamente, esse filósofo ele fala sobre o quanto os rituais eles eram importantes, sempre foram importantes para a humanidade, e agora eles estão sumindo e a falta que isso faz. Eu vou ler isso daqui e depois eu vou amarrar com as coisas que eu quero dizer, tudo bem? Mas eu vou ler muito superficialmente, para isso daqui não virar uma leitura com pitaco, que eu sei que vocês não gostam, eu sei que é chato. Leitura com pitaco é um negócio que eu faço mais para mim do que para vocês. Uma coisa que eu me orgulho muito que tenha no canal, mas que eu sei que eu tô ligado que é chato pra caramba. O Kinder Ovo aqui, Kindergarten, ele fala que a repetição ela tá contraposta à esperança e à lembrança. Então, repetição, vamos pensar em três coisas. A repetição, que a gente vai chamar de rituais, que o livro é a respeito do desaparecimento dos rituais, e depois da esperança e da lembrança. Vamos colocar assim, uma tradução livre aqui, tá? Estou tentando manter a essência. Ele fala, a esperança ele é uma nova roupa, ela é uma nova roupa bonitinha, engomadinha, glamurosa, bonita, chiquetosa, só que ela nunca foi experimentada. E por que você nunca experimentou? Como você está comprando ela online, você não sabe se ela vai servir você ou não. A lembrança, então isso é esperança do emprego, esperança do PEN, esperança do jogo que vai ser lançado, a esperança do casamento. A lembrança é uma roupa que você jogou fora. Então não importa o quão adorável a roupa seja, ela não serve mais porque você já engordou, você já cresceu, a roupa já está velha. Então você lembra dela, mas embora seja uma roupa esplêndida, é uma roupa que você não pode mais usar, porque ela não te veste mais. E aí a gente vai para os rituais, porque afinal de contas esse livro é sobre os rituais. Repetição é uma roupa que nunca fica velha, ela te veste confortavelmente, e ela não aperta e nem afrouxa demais. Ele está dizendo isso porque ele critica muito o neoliberalismo, e ele fala que o neoliberalismo... Bom, eu vou deixar o cara falar, vai. Eu vou deixar o cara falar. Ele fala que a repetição ela não cansa, a repetição ela não esgota, e o pãozinho diário ele não te dá estímulo, porque estímulo ele se esvai rapidamente, e através da repetição você descobre a intensidade e que ela não tem estímulo. Como que eu tento manter vocês interessados nisso, sem complicar demais, porque eu entendo que isso daqui é uma leitura complicada. Olha que interessante, ele fala, perseguindo estímulo, excitação, experiência, a gente se fecha para a capacidade de repetição.
O neoliberalismo ele prega autenticidade, inovação, criatividade e ele cria uma permanente compulsão em busca do novo, mas no final das contas ele só produz várias variações do mesmo. Então a gente vive querendo um spot novo no BDO, mas quando sai, você vai grindar lá e o grind, a rotação é a mesma coisa. Você vive querendo um tênis novo, da nova geração, se você gosta de tênis, ou um relógio novo da nova geração, ou um jogo novo, mas no final das contas você tem uma coisa que tende que se coloca como extraordinária, mas na verdade ela é uma repetição do mesmo, e o que ficou ali foi um intenso desespero por consumo. E aí ele fala, o velho, aquilo que uma vez foi, ele estabiliza a vida. O velho, ele estabiliza a vida porque ele não tem essa ideia, essa pretensão de revolucionar e de te causar o novo. E olha que interessante, ele fala que o novo ele se deteriora em rotina muito rapidamente. Ou seja, você conseguiu o PEN, nossa, que maravilha. Aí esse PEN ele vai se deteriorar em rotina muito rapidamente, porque você até vai grindar num lugar que você não conseguia antes, mas aquele lugar ele também se torna rotina. E aí você vai começar a querer o novo novamente. Então o novo ele nada mais é do que uma commodity, e ela se esgota e ela gera a necessidade pelo novo novamente. Isso é um tapa na cara de todos vocês que jogam BDO. Tô no meio também. Vamos repetir essa parte? O novo, a novidade, é uma commodity que se esgota e que levanta a necessidade do novo novamente. Né? Então, hoje sai um spot, sai uma arma nova, só para que amanhã você queira um outro spot e uma outra arma. E essa busca incessante, ela é infinita. Eu não estou dizendo que você não deva buscar isso. Eu não estou dizendo que tem algum problema nisso. Mas eu acho que o ponto desse livro é que a gente tem que separar muito bem pilares na nossa vida. Momentos em que a gente é produtivo, mas momentos em que a gente é ritualístico também. Porque embora a gente tenha momentos de picos de produção, a gente tem que ter momentos em que a gente não é produtivo e que a gente é, na verdade, cerimonioso. E que a gente faz coisas que não tendem a nos jogar para um grande progresso, para uma grande evolução. Calma aí. Vamos lá. E aí, como tudo isso se esvai, você não consegue fazer uma repetição que te preencha. Vamos lá. É como se um ritual... É como se a repetição ela te preenchesse, e esse preenchimento é exatamente o que te protege daquele vazio que faz com que você queira cada vez mais consumo. E aí, de novo, ele cai num ataque ao neoliberalismo que torna a vida das pessoas cada vez mais isolada, torna a sociedade cada vez mais fragmentada, tentando todo mundo fazer se destacar pela posse, pela aquisição de coisas que em sua propaganda diz que eles serão diferentes de todo mundo, mas que em essência torna todo mundo igual. Então a gente não tem classe alta o suficiente para você ver Ferrari em todo lugar, mas você tem classe média o suficiente para ter HB20 num monte de lugar. E aí quando você acha que você finalmente comprou o HB20, estou citando um exemplo aleatório, poderia ser qualquer outro carro. Mas aí quando você consegue o HB20, que supostamente tornaria você um vencedor na vida, é como se você conseguisse o TET ou um PEN, e aí você acha que você agora se destaca, quando na verdade todo mundo agora tem um PEN. Quer dizer, um monte de gente agora tem um PEN. É que quando você não está procurando, você não acha. Mas aí quando você vai nos spots onde as pessoas que têm PEN grindam, o que você vê? Você vê um monte de gente que está no mesmo patamar que você. E aí o que você gera? Por falta desse preenchimento, que vem dos rituais, onde você abnega do seu self, né, do seu eu, para fazer parte de um coletivo onde você encontra ressonância, e o Brasil é muito fraco nisso, ele faz com que as pessoas sejam muito carentes nisso. Você entra nessa armadilha de querer sempre, cada vez mais, e daí vem uma vida de frustração e de depressão. Olha que interessante isso. Essa ressonância ela tá no polo oposto do narcisismo, né? É interessante que quando você vai fazer um cerimonial, uma cerimônia, que seja o exemplo que ele dá aqui, se eu não me engano, de um velório.
Na verdade, num velório, você não tem que aparecer, você não tem que se destacar no velório. A ideia do velório é que ninguém apareça. Por quê? Porque está todo mundo ali abnegando do seu protagonismo ali na cena, simplesmente para compartilhar da dor, da perda, de forma em comunidade de alguém que se foi. E assim, o sofrimento dessa dor com todo mundo junto ali vai ser muito importante para que no outro dia cada um consiga lidar com essa dor à sua maneira. Ou seja, eu queria que tivessem me dito isso daqui quando eu era criança, que os velórios eles são muito mais para as pessoas do que pelo próprio falecido. É muito mais para que as pessoas que perderam aprendam a lidar com a sua dor e que tenham um momento em que elas deixam de ser elas mesmas para encontrar a ressonância dessa dor da perda junto com os outros, mais do que uma simbologia para a pessoa que se foi. E isso daqui é uma visão que eu achei super interessante. Então, olha para a nossa sociedade hoje e vê como a gente não tem muito pertencimento, né? Porque a gente não se sente nem da esquerda, nem da direita, a gente não se sente nem um extremo nem outro, a gente fica perdido no meio de um monte de gente tretando. E no fim, sim, está faltando esses rituais. E aí, quando a gente fala de rituais, não são religiosos, mas momentos de ressonância com a comunidade em que a gente sinta que a gente faz parte de um todo que preenche sem que ele tenha que ser produtivo. Por que eu falo isso num canal de BDO? Porque se as suas metas de BDO elas estão muito altas, você pode estar sofrendo muito para alcançá-las, e aí você está fazendo 100% do seu tempo produtivo, e você pode não ter tempo não produtivo, cerimonioso, ritualístico. O Sapiens, o que ele aprendeu com a Revolução Agrícola? Ele aprendeu a plantar e a colher. Quando ele finalmente colhia, o povo ficou 6 meses esperando o negócio crescer. Finalmente cresceu. Quando você colhe, o que você faz? Você faz uma festa. Então, festivais, eles vêm sempre depois da colheita para quê? Para agradecer a boa colheita e para usufruir de forma simbólica dela. Você não vai comer tudo dos 6 meses, mas você vai comer melhor do que você come todos os dias. E aquele momento ele não tem que ser produtivo. Ele não tem que ser produtivo. Então, até as festas, as festividades antigamente, elas serviam como ritual. E hoje elas não servem mais. Por quê? Por que você vai para a festa? Para produzir o seu Instagram. Por que você vai para a festa? Para pegar alguém, para colocar no seu score. Né? Por que você vai para a festa? Você vai para vender os seus produtos e vender a sua imagem. Então, os momentos ritualísticos de festa, que deveriam ser momentos que não eram produtivos e que a gente deveria exercer simplesmente quem a gente se tornou, eles se perderam e aí você tenta ser produtivo até nesses momentos de descontração. E é muito interessante essa abordagem, porque quais são os rituais que a gente faz para finalmente agradecer pelo gear que você tem? Não é agradecer pelo gear que você tem, mas finalmente para usufruir do gear que você conseguiu e dizer, nossa, olha quão longe eu fui e olha o que eu consigo usufruir do jogo com isso. Mas então é como se toda atividade no esporte por repetição e toda atividade dentro do jogo por repetição fosse um cerimonial que faz parte do seu dia a dia. E se você olhar esse jogo dessa forma, a tendência é que ele seja muito mais frustrante e muito menos frustrante e muito mais prazeroso para você. De falar, nossa, olha o que eu construí aqui dentro, olha o que eu tenho, ao invés de olhar para o seu set e só enxergar aquele slot lá onde está aquele item que está ruim e que você precisa mudar e que você precisa fazer, né, fazer passar. Aí você leva uma vida de plena insatisfação. E onde que você joga essa plena insatisfação? Em cima de quem você acha que te causa aquilo. E aí você vai falar do RNG, ou você vai falar da empresa que não lança novidade, dos spots que não tem, dos caras que ficam cagando spot, dos caras que roubam e que tem mais gear que você. Não que a gente deva deixar os caras que roubam entre nós. Tem que banir mesmo. Será que eu consegui amarrar tudo isso? Então, Bruno, quando você me pergunta o que eu penso sobre isso, eu tenho que te responder que, cara, eu jogo MOBA da Blizzard, que é horrível. Mas por que ele é horrível? Porque é um jogo difícil e a maioria das pessoas não entendem a real essência dele, não jogam da maneira como ele deveria. E aí, assim, é um jogo que demora muito para você aprender. Durante todo esse aprendizado, você é xingado e acha que o jogo é uma merda e para de jogar. E aí, quando você finalmente aprende, você vê todo mundo jogando errado, fica puto, acha que a pessoa está fazendo aquilo de propósito e xinga a pessoa, porque ela está jogando errado. Esse MOBA deu errado por isso, basicamente.
Então é um jogo que gera muita toxicidade, por quê? Por frustração. Você, primeiro, não entende por que você perde, e você tem expectativa que os outros te ajudem a ganhar e você não consegue. E depois você entende como que ganha, mas aí você vê o pessoal que está jogando errado lá, não permite que isso aconteça. É um jogo extremamente frustrante. Ao mesmo tempo, eu percebo que quando você fala que a empresa bateu a capacidade criativa dela, eu falo, cara, lendo esse livro da maneira como eu estou, eu não deveria estar incomodado. Por quê? Porque eu jogo o Heroes desde que ele foi lançado, com uma certa regularidade. Tipo, eu entro lá, jogo um pouco, passo raiva, saio. Às vezes eu entro e relaxo muito, saio. E ele sempre esteve lá. Durante todo esse tempo, ele sempre esteve lá. E ele me oferece somente aquilo que eu espero dele. Ou seja, ele é esse pãozinho aqui. Ele é esse pãozinho que não me promete nada de novo. Que não me promete nada de novo. Então, em contraposição ao BDO, ele é muito mais ritualístico do que o próprio BDO, que vive me impondo, quer dizer, onde eu vivo me auto-impondo metas que eu quero bater. Então, eu deixo o char processando, eu deixo o char fazendo alguma coisa aqui no BDO e vou para lá e eu tenho exatamente aquilo que eu espero dele. Então é como se ele preenchesse esse vácuo aqui da cerimônia. E é verdade, eu estou aqui esperando que a Blizzard ela seja revolucionária, sendo que num dos produtos dela que eu digo que não me satisfaz, na verdade encontro muita satisfação. E prova disso é que eu vivo indo lá jogar. Entende? Então, assim, pro Hero ser competitivo, ele precisaria de determinadas mudanças, ele precisaria de investimentos, e talvez ele fosse um jogo que tivesse um monte de novidades o tempo inteiro. E aí eu fico me perguntando, se os caras fizessem rework no Murquinho a cada 2 semanas, e tivesse patch notes com balanceamento toda semana, será que eu ia gostar desse jogo tanto como eu gosto? Talvez não, porque uma das coisas mais legais é entrar no jogo e saber como é que tudo funciona. Por quê? Porque eu já aprendi e tá lá do jeito que eu deixei, e tá lá do jeito que eu conheço. E isso faz do tempo em que eu jogo HOTS um momento cerimonioso que é muito importante na minha vida. Esse livro ele está me ensinando a buscar mais momentos cerimoniosos como esse, né? Conversas específicas com pessoas específicas em horários específicos. A repetição do mesmo, que na verdade é aquilo que nos preenche e que dá intensidade e substância à vida. E essa intensidade e substância, o neoliberalismo coloca na nossa cabeça que é só o novo que vai conseguir nos dar. É só o patch notes, é só a expansão, é só o novo jogo, é só o Diablo 4, é só o próximo processador, é só a próxima placa de vídeo que vai nos dar. E na verdade não é nada disso. Porque quando a gente consegue o novo, imediatamente ele vira rotina e fica velho. E a gente não pode ser deixado levar por esse impulso de querer cada vez mais coisas melhores, achando que a felicidade está nisso. Muito pelo contrário, a felicidade, quer dizer, pelo menos a paz, né? E a intensidade, ela pode estar muito mais na repetição. E a gente que joga BDO, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está aqui todo dia fazendo a mesma coisa, um pouquinho mais rápido do que a gente fazia no dia anterior. Mas o jogo ele é criado de forma a te enganar, a fazer você sentir que você não está fazendo uma repetição sempre da mesma coisa, e que você está em busca de alguma coisa que finalmente vai te deixar muito foda, e que você finalmente vai sossegar, quando na verdade não tem esse sossego, né? Não tem esse fim. Bom, no mais, a minha grande decepção com a Blizzard esse Diablo 4, assim, tá enrolando tanto para sair. Eu acho que quando ele sair, ele precisa ganhar do que existe, mas eu acho que até ele sair, o que existe já vai ter passado para a próxima geração e ele vai ficar para trás. É claro que eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Mas quando eu assisti aquela abertura e eu vi os caras sem grande coisa para mostrar, e tentando capitalizar muito no sentimento do velho, né? A gente vai trazer de volta a sua infância, toma aqui o Reforged, toma aqui, né, o Diablo 2. Eu entendo que tem um monte de gente que tá louco para jogar o Diablo 2, refeito do jeito que ele foi. Mas colocar isso como elemento principal, depois de uma longa espera, depois de uma grande paciência, foi um pouco frustrante, sim, mas você está completamente certo quando você diz que essa frustração está em mim,
e que na verdade toda a comunidade lincha muito uma empresa que foi muito importante na vida dela. Porque se a pessoa está reclamando porque não está vindo nada novo, é porque aquilo que foi velho um dia teve uma importância muito grande ao ponto dela querer mais daquilo. Né? E talvez não venha porque o momento de usufruto daquilo já passou, e talvez a gente tenha amadurecido, e talvez a gente queira alguma outra coisa que está em algum outro lugar que a gente não sabe bem qual é. E que em momentos de nostalgia a gente volte para Blizzard e que o servidor esteja lá, que o Diablo 2 esteja lá, para a gente jogar do jeito que ele sempre foi. Isso sim é uma coisa sensacional, é cerimonioso, é ritualístico e traz intensidade para a vida, então tem que existir mesmo, que bom que existe. Parte desse vídeo eu vou combar com outros dois que eu tenho que fazer. Bom, mas enfim, a hora que o vídeo vier vocês veem. Por hora é isso. Bom domingo para vocês, grande abraço.